Aos 35 anos de idade, no ano de 1804, Napoleão Bonaparte era coroado imperador da França. O território ele incluía, obviamente, a França, mas também partes da Itália e da Alemanha. E além disso, ele tinha feito várias reformas internas no país. Comandava ativamente o campo de batalha e escrevia extensamente sobre os mais diversos assuntos. E ele só conseguiu fazer isso em boa parte, por causa de uma técnica de visualização que ele utilizava para parar de se importar. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre o que é essa técnica, como ela funciona e o que, caralhos, parar de se importar tem a ver com conquistar os seus objetivos, né? Então, porra, seja bem-vindíssimo a mais um vídeo aqui neste belíssima tarde de domingo. Pega um café, pega um chazinho, eu tenho aqui um chocolate quente delicioso pra gente conversar, tá certo? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é reformar o problema. Porque se a gente parar pra pensar de verdade, né? Você não quer parar de se importar com tudo. Isso seria esquisito, né? Você quer se importar com algumas pessoas, né? Se importar com amigos, com família, é importante se importar com o seu trabalho, né? Para você fazer um bom trabalho, você querer, né? Cumprir o seu dever, cumprir a sua função corretamente, ser um bom funcionário, um bom colega, um bom chefe. Você quer se importar com as coisas. O problema, de verdade, então, é você se importar com as coisas erradas nas horas erradas. É isso que leva muita gente a ter ansiedade, o que leva as pessoas a tirar problemas de proporção, se importar com as coisas erradas, catastrofizar problemas pequenos. Então, se você coloca importância demais na coisa errada, por exemplo, você coloca importância demais na comida que você come no seu dia a dia. Você vai num restaurante de quilo na hora do almoço, você pega aquele negócio e a comida está ruim. Está uma merda. Porra, o bife não tá bom, né? O bife tá meio duro, o arroz tá sem sal, o feijão tá ralo. E aí você, porra, que merda, né? Aquilo se torna um problema gigantesco, entendeu? Aquilo se torna um problema enorme, porque você coloca importância demais na sua comida, importância demais na refeição. É claro que é importante comer comida boa, mas dentro de uma série de outras coisas que também são igualmente importantes, que também importam para a vida, a comida, assim, o seu almoço de uma segunda-feira, de uma terça-feira, no mês aleatório, que tu vai almoçar no trabalho, meio que foda-se, assim, não importa, mas você deixa aquilo estragar completamente o seu dia. Né? Ou você tá dirigindo, ou você tá no ônibus, e você começa a pensar e se importar demais, puta, o que eu falei, né, com aquela menina que eu estava conversando, que eu estou dando ideia, nossa, eu não devia ter falado aquilo, caramba, que idiota, e, puta, o que será que ela vai achar de mim? E isso liga um episódio de ansiedade, porque você estava se importando com uma coisa errada na hora errada, você está se importando com uma coisa que já aconteceu, ou uma coisa que você não tem poder nenhum sobre, né? Você não fez a comida. Você não fez a comida e você já escolheu o restaurante, já pagou e já tá comendo. Então agora meio que assim, beleza, pô, tá uma merda, mas foda-se, deixa eu comer isso aqui. Ou puta, acho que eu falei merda assim, mas tudo bem, depois eu resolvo isso aí. Então o que a gente quer não é parar de se importar completamente, porque isso tornaria você um sociopata, um psicopata, porra, se importar com nada também, isso não é uma raridade, assim, uma coisa realista. Eu sei que tem muita gente que acha isso, mas não se importar com nada é a fórmula perfeita para se tornar um escroto do caralho. O que a gente quer é desenvolver a habilidade de ligar e desligar esse botão do foda-se. Né, ligar e desligar esse interesse, essa atenção direcionada para a coisa que a gente quer, para uma coisa que a gente tem controle e para uma coisa que é realmente importante. Quando você está no carro lá, no ônibus, você começa a pensar na conversa que você teve com a menina, no encontro que você teve no sábado passado, aquilo não está no seu controle, aquilo já passou, aquilo não importa tanto assim, não vai mudar nada na real, né? Praticamente nada. Então não vale a pena, não faz sentido você se importar e você tá ligando para aquilo naquele momento, você tem que ligar a chavinha do foda-se, a chavinha do não importa. E essa é uma técnica, a técnica que eu quero falar hoje, que inclusive é assim, na parada do Napoleão não é bait, né? Eu tava lendo um pouco sobre o assunto e ele fala o seguinte, que ele era um cara que parecia fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu falei um pouco dos feitos dele, de conquistar o império, de escrever centenas de cartas, de fazer mudanças internas. O cara, ele virou imperador aos 35 anos de idade, as pessoas estão morando com os pais hoje, né? No porão dos pais, da casa dos pais, o cara tá morando com a mãe, jogando videogame o dia inteiro, aos 35 anos. E o cara era imperador da França. Ele se coroa imperador da França.
Então ele parecia fazer tudo ao mesmo tempo e um ministro dele ficou curioso. Nossa, como que esse cara faz tantas coisas profundas e interessantes ao mesmo tempo? E ele pergunta para ele assim, ô, seu Napoleão, como é que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? Ele fala assim, meu amigo, você tá errado, porque eu não faço tudo ao mesmo tempo. A minha mente, né, isso é uma paráfrase da frase, mas ele diz assim, a minha mente, as coisas estão organizadas na minha mente como se fossem gavetas. Então, quando eu quero prestar atenção em algum assunto, eu abro a gaveta, que eu preciso usar. Quando eu não quero mais pensar nesse assunto, eu fecho a gaveta. Agora vamos dizer que eu quero dormir, eu fecho todas as minhas gavetas e pronto, lá estou eu, dormindo. Esse é mais ou menos o que ele faz, a frase que é famosa e tal. Numa das biografias de Napoleão, né, o cara ele pega essa frase. Essa técnica das gavetas, né? Isso que eu olhei pra isso, eu ouvi alguém me falando, eu falei, puta, que isso é muito do caralho, eu preciso testar, eu preciso fazer isso. Porque o que acontece, quando você desliga isso, a tomada de decisões que ele fazia não estava sendo afetada por outros assuntos que não tinha nada a ver com o negócio na hora, entendeu? Se ele tivesse problemas com a mulher dele, se ele tivesse problema no campo de batalha, se ele tivesse problema com reformas internas, isso não importava. Ele podia sentar e escrever uma carta sobre um assunto completamente aleatório e aquilo não ia afetar a decisão dele de fazer aquilo. E também não afetava a presença dele, porque se ele queria dormir, né, que muita gente tem dificuldade de dormir, porque a sua mente tá tentando meio que assim, ela tá tentando resolver problemas mentalmente enquanto você tá tentando descansar, porque agora você relaxou, você não tá mais distraído com as coisas, né, com o momento que você dorme. Por isso que muita gente tem muitos pensamentos quando deita para dormir. Porque você desligou as distrações e você senta lá sozinho, e agora sua mente ela tá livre para pensar em todos os problemas que você não lidou o dia inteiro. E aí você começa a vir aquele turbilhão de ideias. Então se você consegue essa técnica de fechar a gaveta, tranca a gaveta, põe a chave do lado, beleza, hoje não penso mais nisso. Isso você consegue desligar esses pensamentos automáticos. E como que isso funciona? Por que isso funciona, né? Isso, você pode pensar assim, nossa, Gabriel, que balela do caralho. Mas por que isso funciona, cara? Isso é uma ideia interessante que eu li há muito tempo atrás, que é o poder que a gente tem de pensar em imagens. Porque a gente tem uma parada chamada memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo. E a gente consegue manter uma quantidade pequena de informações relativamente nessa memória de curto prazo. Só que, se a gente pensa numa imagem, a gente pode colocar muito mais informação em uma única imagem do que a gente consegue colocar na nossa memória de curto prazo só por sei lá, texto ou por tentar lembrar de tudo. Então, quando você faz um mapa mental, você está simplesmente criando uma imagem, por exemplo. Uma imagem mental que vai fazer você lembrar da coisa melhor. Por isso que aquelas técnicas de memória que você tem que lembrar, aquelas técnicas mnemônicas que eles falam, que você tem que criar uma imagem que tem uma associação próxima com o som, e toda vez que você quer lembrar da palavra, você pensa numa imagem e você lembra da palavra. Então é uma técnica que funciona muito bem, que é essa técnica de você pensar em imagens. A humanidade sempre esteve fazendo isso antes da gente ter, por exemplo, escrita. Tá certo? E como fazer, e dicas, né? Como fazer é meio autodidático, né? Você tem que visualizar isso, por isso que é uma técnica de visualização. Tá quente. Que bom, porque chocolate quente, né? Tem que estar quente. Como a gente faz isso? Você vai imaginar. E quanto mais detalhes você colocar, melhor. Você vai imaginar que você tá lá e você tem uma escrivaninha. Uma escrivaninha com as gavetas, pode ser aquela bonita, do jeito que você quiser, fazer o design dela também, não importa, o estilo arquitetônico possível. O quarto pode estar vazio, pode ser um quarto decorado, não importa. Quanto mais detalhes você pensar nessa escrivaninha, nessa mesa, nesses armários, melhor. E você vai imaginar que, né, quando você percebe, quando você sente a ansiedade chegando, você tem que entender o seguinte, né? Isso, meditação ajuda muito a desenvolver essa autoconsciência. Quando você sente essa ansiedade, você percebe que você está pensando demais em alguma coisa específica. Né? Então vamos supor que você, como eu, recentemente eu fiz uma prova de motorista e eu falhei. E à noite eu tava lavando louça aqui, e eu tava remoendo as coisas que eu fiz errado na prova. Eu tava rememorando as coisas que o examinador me falou. E não tem porquê, entendeu? Foda-se, não tem porquê que eu tava pensando naquilo naquela hora. Eu percebi essa ansiedade, né, que esse sentimento negativo que surgia quando eu pensava nesse negócio, porque eu tava preso nesse pensamento.
E aí você se pergunta assim, eu posso resolver isso aqui agora? Né, tem algum motivo, tem alguma utilidade de eu estar pensando nisso agora? Geralmente é não, né? Por isso que tá com ansiedade, porque é um problema que não tem muito o que fazer. É diferente de tu tá pensando em tipo, nossa, não sai essa merda, fica suja na louça. Isso é uma outra história. Porque eu posso resolver aquilo agora. Mas isso é uma coisa que passou, que eu não tenho o que fazer. E aí, beleza, deixa eu pegar, né? Eu me imaginei sentado, né? Eu parei de lavar a louça, eu me imaginei sentado naquela mesa. E todos aqueles papéis na minha frente sobre esse assunto dessa minha prova de motorista, né? De direção. Então eu pego todos aqueles papéis, eu junto eles, eu abro a gaveta, eu ponho os papéis lá dentro, eu fecho a gaveta, eu tranco, né, coloco a etiqueta, pá, prova de motorista, e eu falo assim, depois eu abro isso aqui, depois eu resolvo. E pum, do nada, eu nunca mais pensei no assunto. Parei de pensar. E aí você pode, assim, né, você pode entrar numa pira de querer fazer um negócio muito complexo, mas como você lembra? Qual que é a gaveta que você colocou o negócio? Calma, velho, calma. É só um exercício de visualização. É uma gaveta mágica. Você não precisa ter um armário e você lembrar de todas as etiquetas que você coloca em todos os lugares, de todas as gavetas específicas. Só a imagem de você estar colocando aquela informação numa gaveta e fechando, na minha experiência, ela já ajuda muito. Eu nunca tive que pensar no contrário, de abrir a gaveta, que ele fala na frase, e isso eu nunca senti essa necessidade, sinceramente. Mas essa ideia de você fechar a gaveta e parar de pensar no negócio bizarramente funciona. É bizarro, é esquisito. Né? Às vezes você pode falar, puta, que bubu do caralho que você tá me contando aqui. Como que isso pode realmente, de fato... Como isso de fato funciona, mas funciona. E você não precisa colocar muitos... só a imagem da gaveta fechando com a informação lá dentro já te ajuda a parar de pensar no assunto. Que você não precisa pensar naquela hora. Não precisa ficar pirando demais com esse negócio também de ter, né? Qual que é a gaveta certa dentro desse armário. Isso não importa. E vale a pena lembrar também que é importante que você não procrastine decisões que podem ser feitas agora. Por isso que eu falo pra você se perguntar, eu posso resolver esse problema agora? Porque se você de fato pode resolver o problema que você está pensando agora, tenta resolver ele logo, entendeu? Essa é uma decisão, geralmente eu percebo que a ansiedade, um dos motivos da gente ter ansiedade, dessa ansiedade surgir, é porque a gente tem alguma decisão importante que a gente não tá tomando. Ou que a gente tá enrolando pra tomar, porque a gente sabe às vezes que não vai ser uma decisão agradável e vai ser uma merda de qualquer jeito. Então, assim, puta, pelo menos se eu puder empurrar esse negócio, eu sei que eu não tenho que pensar nisso agora. Você não tem que resolver isso agora. Mas não use isso aqui para procrastinar decisões, porque senão, óbvio, se você procrastina as decisões, essa raiz de ansiedade, essa semente que gera ansiedade, ela vai sempre continuar voltando. É como se você tivesse um problema de vazamento. Né? Você tem um problema de vazamento. E aí, pô, tá dando infiltração no teto da parede da sua sala. E aí você tá pensando assim, puta, vai dar maior trabalho, tem que chamar um encanador. O cara vai ter que abrir a porra da parede, vai ter que mexer em tudo, que merda. Aí você vai e você coloca um quadro na frente do vazamento. Você foi, porra, deixa eu botar esse quadro, esse papel de parede aqui. Foda-se, depois eu penso nisso. Você não resolveu o vazamento. Você só finge que ele não tá ali. Então você não põe só um quadro na frente do buraco da parede, né? E, porra, pra fingir que tu não lembra. Porque um dia você vai tirar aquele quadro, ou um dia a infiltração vai piorar, e você vai ter. E a pica vai ser muito maior, né? Você tem uma piquinha desse tamanho agora, e aí se você deixar o bagulho sem resolver, a pica vai ficar desse tamanho. E vai doer bem mais. Entendeu? E ela não vai te pagar uma janta antes de te arregaçar. Então não use isso aqui para procrastinar decisões. Se você pode tomar, se é uma decisão importante, você está procrastinando, você tem que tomar agora, tome. Mas se não for, se você estivesse pensando em coisas inúteis, fecha na gaveta e esquece dessa porra até o momento em que você precisa abri-la de novo e usar aquela informação e tomar aquela nova decisão. Então, você tomou esse vídeo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever,
e compartilhar com outras pessoas, que isso ajuda demais. Eu vejo você pela próxima. Tchau.